Peçamos a luz do Divino Espírito Santo que ilumine nossa inteligência para estudarmos a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, continuamos a nossa formação para ministros extraordinários da comunhão e pastoral litúrgica para todos aqueles que atuam nas equipes de liturgia de modo geral, bem como leitores. Continuamos neste nosso aprendizado. O tema deste conteúdo é o tema da celebração do culto dominical presidido por leigos. Esse tema está dividido em duas partes. A primeira parte acerca do mistério da Palavra de Deus e a segunda parte acerca da celebração da Palavra nos dias de domingo. Como que se faz uma celebração da Palavra? Então esse primeiro tema é para todos, é para ministros da comunhão e também para a pastoral litúrgica, de modo muito especial aqueles que exercem o ministério de proclamar a palavra, de ler a palavra de Deus nas celebrações. Que todos nós possamos ter um belo aprendizado. Então, apenas a guisa de introdução, o texto que nós estamos utilizando, este texto aqui, Ministros Extraordinários da Comunhão, de Walter Guedé, ele foi escrito em 1991. Então, naquela época, se tinha a estatística de que 70% dos fiéis não tinham missa dominical. 70% das comunidades aos domingos não tinham missa. Então hoje nós não temos ainda um dado atualizado acerca disso. Então por isso que a imensa maioria das comunidades no dia de domingo se alimentam, tem seu encontro com o Senhor ressuscitado através da celebração da palavra. Então os bispos deixam bem claro nos seus documentos que celebração da palavra não é missa. Não é a mesma coisa. A missa é a celebração do sacrifício, da entrega de Cristo, ao passo que a celebração da palavra pode ser uma celebração também dominical, mas não tem o valor sacramental de ser o sacrifício de Cristo como o é a Santa Missa. Por isso que os bispos recordam que na celebração da palavra não deve ter as orações e ritos próprios da Santa Missa. Então, por exemplo, quais as orações? A oração eucarística, o Cordeiro de Deus, que são orações próprias da Santa Missa. Como também ritos próprios da Santa Missa não deve ter na celebração da palavra. Como, por exemplo, a apresentação das oferendas. Não tem que fazer uma procissão apresentando pão e vinho, porque não vai ter pão e vinho para ser consagrado na celebração da palavra. Pelo contrário, deve ter uma procissão de entrada da Sagrada Escritura, do lecionário, de onde se vai proclamar a palavra e por aí vai. Como também, por exemplo, o gesto do Cordeiro de Deus não se tem, é um rito próprio da Santa Missa. Então, no segundo tópico, no segundo vídeo, explicando, a gente vai abordar mais propriamente dito essa questão das orações e ritos que não se devem ter na celebração da palavra. Ok? Então, este tema do mistério da Palavra de Deus é muito importante para todos nós, E é sobre este tema que nós vamos aprofundar neste momento. Deus falou de muitos modos à humanidade, mas ultimamente nos falou por seu Filho feito ser humano. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, Deus que falou pelos profetas, Deus que falou de várias formas, se comunicou, mostrou, estabeleceu uma relação de comunicação com toda a humanidade de várias formas. No fim dos tempos, no tempo definitivo, no tempo escatológico, Deus falou conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus é a palavra definitiva de Deus para a humanidade. Não haverá outra palavra. A palavra já foi dita. Jesus Cristo.
Então Jesus é a palavra de Deus, a palavra definitiva de Deus. Deus não tem palavras, Deus só tem uma palavra, que é o Verbo, que é Jesus Cristo. Isso do ponto de vista cristão, certo? Então por isso mesmo que, por exemplo, quando se proclama a palavra, não se pode dizer, estas são palavras do Senhor, ou é palavras do Senhor. Porque aquela expressão, palavra do Senhor, não está se referindo às palavras do texto bíblico, está se referindo à palavra eterna de Deus, que é Jesus, o Verbo que se fez carne. Papa Bento XVI, na Verbum Domini, vai nos lembrar, nós não somos religião do livro, somos religião da palavra de Deus. Né? Então, quando a gente lê a Escritura, a Bíblia, é com a finalidade de termos acesso e contato com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, Ok? A palavra como aliança como palavra. Aliança é um termo muito importante na Bíblia. Aliança, que inclusive é um símbolo de compromisso entre um noivo, noiva, namorados e casais. A palavra aliança, um contrato, é um pacto. Ou seja, na Bíblia se mostra que Deus quis fazer um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E depois esse pacto, essa aliança, esse contrato foi aberto para toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então esse aspecto de aliança, de pacto, de contrato também aparece na liturgia. Porque nós estamos ali reunidos para quê? Para que, através da celebração litúrgica, a gente renove nossa aliança, nosso pacto com Deus. E o pacto com Deus para nós cristãos implica em viver a palavra de Jesus, em ser como Jesus, porque a aliança agora é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então é interessante que, nos sacramentos, a palavra opera aquilo que anuncia. No sacramento é a união de rito, de gesto e palavra. Então, quando o padre diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, a palavra dá sentido àquele objeto, pão e vinho, e a partir daquele momento é corpo e sangue de Cristo. Outro exemplo, no batismo, quando o padre derrama 3 vezes água na cabeça do sujeito, ou mergulha 3 vezes o sujeito na água e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O gesto é mergulhar ou derramar a água. Mas a palavra diz, eu te batizo no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por aquele gesto, por aquela palavra, aquele gesto representa que a pessoa agora está sendo mergulhada na vida divina, está sendo inserida no mistério da paixão e ressurreição de Cristo. Por isso, na liturgia se realiza o pacto da aliança. E acontece a história da salvação. Por quê? Porque a liturgia torna presente aquilo que está sendo celebrado. Então, Cristo se faz presente de verdade na Eucaristia. A pessoa é de verdade inserida no mistério da paixão e ressurreição de Cristo no batismo e inserida na vida divina. E desta forma, Deus está atuando e salvando a comunidade, a assembleia ali naquele momento. É uma intervenção divina. Então, a liturgia é uma intervenção divina. Nós acreditamos que a liturgia não é mero rito, não é mero simbolismo, mas que Deus atua e salva e intervém na comunidade mediante aqueles gestos, mediante aqueles ritos que estão sendo realizados. Então, por isso, na liturgia, acontece a história da salvação e pelo fato de experimentarmos ali a presença de Deus, nós ali renovamos o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Depois, o itinerário da palavra de Deus. Então nós sabemos que na plenitude dos tempos a palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Entretanto, esta palavra, ela já existia desde sempre. O Verbo existia desde sempre. O Filho existia desde sempre. Então, por isso, a palavra faz e fez história. Quando nós voltamos lá no livro do Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas. Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se isso, faça-se aquilo. O que é o faça-se? Faça-se é o verbo, é palavra. Deus diz uma palavra e a coisa acontece. Por isso que a própria Escritura vai dizer que tudo o que existe foi criado pela palavra, entendendo a palavra como Jesus Cristo. Então, tudo foi criado por Cristo, para Cristo e em Cristo. De tal maneira que
Na literatura patrística, os santos padres vão afirmar que tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, né? São as duas mãos do Pai. Uma mão é o Filho e a outra mão é o Espírito Santo. E tudo foi criado por eles, né? Então Deus continua criando. Ele não só fez a história, como ele continua fazendo. Tem um teólogo chamado Teilhard de Chardin, que é um jesuíta, não sei se ele está em processo de beatificação, acho que não. Ele era um cientista, então ele pegou a teoria darwinista da evolução e aplicou a teologia. Então ele afirma que toda a criação está evoluindo em direção a Cristo, porque Cristo é o ponto ômega, Cristo é o ponto que vai dar unidade a tudo aquilo que existe, a tudo que foi criado. Então, Deus continua fazendo história, Deus continua evoluindo toda a história para chegar um dia à estatura de Cristo, ao tamanho de Cristo, a ser como Cristo. É claro que há momentos no qual a história involui, quando a história humana descamba para o ódio, para a violência, para a guerra, para a intolerância. Nós, de repente, estamos vivendo atualmente um momento de involução, mas, na visão deste teólogo jesuíta, nós estamos crescendo, evoluindo até todo o universo chegar à estatura de Cristo. Né? Então, uma imagem muito bonita, né? Para explicar esta palavra de Deus, que é o Verbo, fazendo a história ainda. A palavra está presente na consciência de cada ser humano de modo implícito. Por quê? Por que está implícito? Primeiro, porque todo ser humano traz dentro de si um aspecto moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é belo, daquilo que é feio, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é mentira. Isso faz parte de todo ser humano, de toda cultura. Todo ser humano tem isso na sua consciência. Então, isso já é um sinalzinho da palavra de Deus, do Verbo presente na consciência da pessoa. Mas, para além disso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez ser humano, portanto, a partir daquele momento, todo ser humano, toda a humanidade, independentemente de que credo for, de que religião for, de que orientação sexual for, ou filosofia política for, todo ser humano carrega dentro de si, por causa do mistério da encarnação, a presença misteriosa do Cristo, o Verbo de Deus que se fez pessoa humana. Então, por isso que a palavra, o Verbo, Jesus Cristo, está presente na consciência de cada ser humano de modo implícito. Por isso, continuemos, a palavra está presente. Então, na criação, né, o Concílio Vaticano II usa uma expressão bacana, sementes do Verbo, para dizer que em todo o universo está presente o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que de certa maneira está presente em tudo aquilo que existe. A palavra de Deus está presente no ato de evangelizar, no ato de proclamar, de anunciar Jesus Cristo. O Verbo também se faz presente, né? Porque nós anunciamos uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, no ato de evangelizar, de testemunhar Jesus, de proclamar a sua palavra, de falar sobre Jesus, a palavra se faz presente neste ato. A Sagrada Escritura mostra que o sucesso apostólico se deve à presença de Cristo. Não é sucesso meramente humano ou sucesso da igreja, é sucesso de Cristo. É Cristo que faz as pessoas serem atraídas à sua mensagem, à palavra de Deus, à igreja e, por consequência, a Deus. A palavra de Deus é aprofundada na catequese. A catequese faz eco à palavra de Deus, que já foi plantada no coração da pessoa através do papai e da mamãe, ou do livro religioso que ele leu. Então, a catequese aprofunda o Verbo de Deus na consciência da pessoa, na vida da pessoa. A palavra de Deus é celebrada nos sacramentos. A pessoa de Jesus Cristo é celebrada em todos os sacramentos. Então é celebrado no batismo, é celebrado na Eucaristia, é celebrado na confirmação, é celebrado no casamento, é celebrado no sacramento da ordem, é celebrado no sacramento da reconciliação, é celebrado no sacramento da unção dos enfermos. Cristo é celebrado em todos os sacramentos. Todos os sacramentos se trata de uma presença misteriosa do Verbo presente nos sinais sacramentais. Então se celebra, se canta, se louva, se adora a presença do Verbo de Deus. E por fim, a palavra de Deus é concretizada na vida diária. A palavra de Deus é escutada, meditada, partilhada. Para quê? Para que ela possa ser concretizada na vida de cada fiel.
né? A palavra se fez carne e habitou entre nós, pois hoje também a palavra é chamada a encarnar-se na nossa vida, para que a gente possa praticar esta palavra em cada momento, em cada circunstância da nossa existência. Continuemos a nossa reflexão, agora tratando do tema do diálogo de Deus com seu povo, né? Ou seja, na Sagrada Liturgia, Deus dialoga com seu povo mediante a palavra. Então a palavra revela Deus, né? Então sempre entendido aqui a palavra como uma pessoa do Cristo, ao qual nós temos acesso mediante a leitura, a explicação e meditação da Sagrada Escritura. Então Cristo nos revela a Deus, a palavra de Deus revela a Deus. A comunidade reunida na escuta atenta à Santa Palavra de Deus faz uma experiência de Deus, descobre o rosto de Deus, é interpelado pelo próprio Deus, né? A palavra transforma a existência do ouvinte, ou seja, a Assembleia Fiel escutando com docilidade, com abertura de coração a Santa Palavra de Deus, que é o próprio Cristo, tem a sua vida transformada pela palavra. Aquela imagem belíssima, por exemplo, do profeta Isaías, que a palavra é como a chuva que desce e molha a terra e não volta para o céu sem produzir fruto, assim também é a palavra de Deus no coração do fiel, que participa atentamente da Santa Missa, da Santa Liturgia, que se deixa tocar e interpelar pela palavra. Deus interpela, ensina e exorta pela palavra, né? Então é interessante, né? Porque hoje em dia está-se muito em voga a ideia de que uma celebração ungida, uma celebração cheia do Espírito Santo, é uma celebração no qual o fiel fica comovido, fica emocionado, fica consolado, e isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Porque às vezes a palavra de Deus vai nos chamar à conversão, vai nos chamar à mudança de vida. A palavra de Deus vai denunciar aquilo que é pecado na nossa vida. Então muitas vezes uma celebração na qual a gente sai chateado, triste, até magoado, até com raiva, por causa de alguma coisa que o padre disse na homilia, é claro, não estou falando de grosseria do padre na homilia, não. Estou falando, por exemplo, se o padre disse alguma coisa que tocou a uma ferida na nossa existência, que nos deixou profundamente assim, questionado, magoado, desolado, utilizando aqui uma linguagem da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, né? Aquilo ali é de Deus sim. Porque às vezes a palavra, conforme o próprio texto de Hebreus diz, né, que a palavra é cortante e corta, é mais profundo do que uma espada de dois gumes. Então de repente Deus, através da sua palavra, está querendo cortar da nossa vida uma situação errada, uma situação de pecado, uma situação que nos afasta dele. Então Deus interpela, ensina, exorta, corrige-nos pela palavra. E nós, enquanto Assembleia, devemos escutar e responder à palavra. Nos identificar com a palavra. Numa escuta atenta, né? Deixando-nos ser tocados pela palavra de Deus que é Cristo, repito, ao qual temos acesso pela escuta e meditação da Sagrada Escritura, na Sagrada Liturgia. Cristo está presente na palavra, né? A palavra de Deus é viva, por quê? Porque o interlocutor está presente. Quem é o interlocutor? Quem é que no fundo está falando conosco? Cristo. Então por isso que a palavra é viva, por isso que a palavra é eficaz. Porque por meio da leitura, meditação daquele texto, é o próprio Cristo que está falando conosco. Então por isso que, sobretudo para os leitores da palavra, por isso que é um ministério que deve ser levado a sério. Não pode ser de improviso. Não é aquele ministério do catado, pegou qualquer um ali para ler a leitura na Santa Missa. Não, porque é um ministério. Porque aquela pessoa está dando voz ao próprio Cristo, que através daquela leitura, através daquela proclamação, está dizendo algo para a Assembleia. Por isso que é necessário que os leitores se ensaiem antes, leiam a palavra antes, rezem a palavra antes, para depois proclamar a palavra na Santa Missa ou na celebração da palavra. Então é a presença de Cristo que faz com que a palavra ali na Sagrada Liturgia não seja um mero documento histórico.
ou seja, um texto que fale lá do passado. Não, Deus está falando ali agora, Cristo está falando ali agora, naquele momento, naquele instante presente ali. Ele está falando ali agora. Então deve falar em primeiro lugar no lugar de quem proclama a palavra, para depois ressoar no coração daqueles que estão ali reunidos em assembleia. E Cristo está presente sim, porque o mistério realizado em plenitude arrasta consigo a plenitude de sua presença. Ou seja, Cristo prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então Cristo se faz presente sim na palavra. Ele prometeu. Então cabe a nós estarmos com o coração aberto, dócil, disponível para perceber a presença dele e ser a presença dele para a comunidade que está ali rezando, a comunidade orante que está ali. Porque, afinal de contas, nós estamos atuando na liturgia. A liturgia é serviço comunitário para a própria comunidade, em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, ministro da comunhão, ministro da palavra, presidente da celebração da palavra, leitores da palavra de Deus, vocês estão prestando um serviço à comunidade, exercendo esta liturgia, exercendo esta função. São presença de Cristo para a Assembleia. Para a Assembleia. Né? Então, entender este serviço da proclamação da palavra como um serviço, um ministério que é exercido em nome de Deus, em nome de Cristo. Você dá voz a Cristo. Dá voz a Cristo. Né? Depois, Cristo é a plenitude da palavra de Deus. Aqui é um ponto muito bonito da nossa reflexão, porque Cristo é, ao mesmo tempo, o Deus que revela, caminho e sinal da revelação e resposta à revelação. Cristo é Deus que revela. Então, ou seja, nós somos cristãos por quê? Porque cremos que Deus, que era inacessível, se revelou, se mostrou. Em Cristo, Deus mostrou o seu rosto. Em Jesus Cristo, Deus mostrou o seu rosto. E aí tem várias passagens bíblicas que eu convido você a dar uma pausazinha no vídeo aqui, ler cada passagem bíblica dessa. Pois essas passagens mostram justamente que Cristo revela o rosto de Deus. Somos cristãos por quê? Porque acreditamos que por meio de Jesus Cristo, Deus se mostrou definitivamente ao mundo. Deus se mostrou definitivamente à humanidade. Ok? Mas além disso, veja só que interessante. Além de Cristo ser o Deus que revela, Cristo também é o Deus revelado. Porque Cristo também é Deus. Cristo é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Filho de Deus. Então, Cristo também é Deus. Então, às vezes, o povo não tem noção disso, né? Na fé cristã católica, nós confessamos que Jesus Cristo é uma pessoa divina, ele não é uma pessoa humana. Jesus Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Então, por isso, ele é Deus revelado. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao nosso mundo, se encarnou, tendo em vista nos salvar. Por isso, Cristo não pode ser comparado com outros fundadores de religiões. Por quê? Nas demais religiões, a doutrina e seu objeto distinguem-se do fundador. Então, Cristo não pode ser comparado com Buda, com Confúcio, com Lao Tse, com Moisés, com Maomé. Não. Por quê? Em todas essas religiões, os fundadores, esses personagens religiosos, eles divulgam uma doutrina que eles dizem ter recebido de Deus. Certo? Mas eles não são a doutrina. Na fé cristã é diferente, porque a doutrina de Cristo tem o Cristo como objeto. Ou seja, Cristo se revela também como Deus. Se revela também como Filho de Deus, como Verbo de Deus, como verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Então aqui está uma grande diferença, né? Cristo é Deus, então, portanto, se crê nele. Não é que ele venha falar algo que é de Deus somente, ele vem falar algo que é dele também. Eu sou Deus, eu sou ser humano. E isso é absolutamente diferente das outras doutrinas, das outras religiões, né? Então, Cristo não é só fundador de uma religião, ele também é o conteúdo da religião. Ele faz parte da fé professada por essa religião. Por quê? Porque ele também é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiramente ser humano. Além disso, Cristo é caminho da revelação, né? Em inúmeras passagens, sobretudo lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em relação ao Pai, que permanece inacessível e cujo rosto, vamos dizer assim, somente quando estivermos no céu haveremos de saber como é. Então, para chegar até o Pai, que permanece inacessível, há um caminho, Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da revelação. Nos dois sentidos. Deus se revelou a nós pelo Cristo, e se nós quisermos chegar ao Pai, é pelo Cristo, é vivendo a palavra de Cristo, é vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que haveremos de chegar ao Pai do céu. Então, por isso, ele é o caminho da revelação. Deus escolheu Jesus Cristo, o Verbo, para mostrar o seu rosto para nós, e se nós quisermos chegar até Jesus, até Deus, melhor dizendo, ao Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, então é por Cristo que haveremos de chegar até Ele. Então, por isso, Cristo também é caminho da revelação. Cristo é o sinal da revelação. E de duas formas, confirmativo e figurativo. Vamos entender isso. Cristo é sinal da revelação de Deus no modo confirmativo. Por quê? Porque existiu uma absoluta coerência naquilo que Jesus Cristo ensinou, disse e fez acerca de si e acerca de Deus. Por isso ele testemunha, de tamanha coerência que ele tinha, ele testemunha que ele mesmo é Deus presente entre nós. De tamanha autoridade que Cristo tinha ao agir e ao falar. Inclusive aparece isso nos evangelhos, né? Ninguém jamais falou com tamanha autoridade. Por isso que ele, em várias vezes, ele fala: ouvistes o que foi dito, o que Moisés disse? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Moisés, fundador da religião judaica, na tradição judaica, ou seja, Jesus se equipara a Moisés e até corrige Moisés, porque no fundo, ele é maior que Moisés. No fundo, ele é maior que Moisés. Por outro lado, do ponto de vista figurativo, Cristo é sinal da revelação porque ele simboliza a humanidade renovada pelo Espírito. E aqui a gente olha a dimensão humana de Cristo. Por quê? Cristo, ele, na sua dimensão humana, no seu jeito de ser, mostrou como que é o ser humano renovado pelo Espírito de Deus, né? Então, toda a dimensão de compaixão, de misericórdia, de ética que Jesus tinha, ele o tinha não era pelo fato de ser Deus, ele o tinha pelo fato de ser humano e mostrar que todo ser humano deve ser assim. Então, o que acontece com um ser humano que se abre à graça de Deus e à ação do Espírito Santo? Age e comporta-se que nem Jesus. E Deus, ao se mostrar, ao se revelar, ele não revela somente quem ele é, ele revela também o que ele deseja que a humanidade seja. E isso nos foi mostrado em Jesus Cristo. Quando Pilatos, por exemplo, diz lá: eis o homem, ele está sendo julgado, eis o homem, né? Aquilo ali é uma palavra profética posta na boca de Pilatos. Ele não está simplesmente mostrando aquele homem que está para ser condenado, que está para ser crucificado. Não, ele está mostrando: este é o protótipo do ser humano. Eis o ser humano de verdade. Então, se nós quisermos aprender a ser gente, a ser humano, temos que olhar para a humanidade de Cristo, para a humanidade de Jesus, né? E aprender a ser humanos como ele foi. Por isso, Cristo também é a perfeita resposta que a humanidade dá à revelação. Quando Deus se revela, quando Deus mostra o seu querer e a sua vontade, se pressupõe que a humanidade, na escuta atenta à revelação de Deus,
queira obedecer, queira fazer a vontade de Deus na sua vida. E Cristo é o exemplo perfeito desta resposta. Ele, como filho obediente ao Pai, ele obedeceu ao Pai do início ao fim, mesmo que lhe custasse a morte. Né? Então, ele é o exemplo, ele é o modelo de como nós devemos responder à vontade de Deus. Perfeita resposta que nós damos à revelação de Deus, quando Deus mostra o seu querer e mostra a sua vontade. Por isso, Cristo é a plenitude da revelação. Né? Para nós cristãos, Cristo é insuperável. Insuperável. Porque ele mostra definitivamente o rosto de Deus, ele é de tamanha integridade que ele só pode ser Deus entre nós. Ele mostra como que o ser humano deve responder à revelação de Deus, mostra qual é o sonho de Deus para a humanidade, ou seja, quando a humanidade for como Jesus, acontece o reinado de Deus entre nós. Então, ele é a plenitude da revelação. Depois de Jesus não haverá outra revelação. E aqui eu até faço um parêntese, as pessoas gostam muito das chamadas revelações privadas. O povo adora quando alguém vê Nossa Senhora aqui falando alguma coisa, Nossa Senhora aparecendo lá falando outra coisa, etc, etc, etc. A igreja dá crédito às revelações privadas, dá crédito sim, mas com muito critério. Mas no Catecismo da Igreja, no número 63, salvo engano, é bem explícito isso. Depois de Cristo, Deus não diz mais nada, porque tudo já foi dito em Cristo. E as revelações privadas não têm o sentido de completar aquilo que Cristo disse. Por isso, as revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. O fiel cristão católico não é obrigado a acreditar em nada daquilo que essas revelações privadas dizem. Por quê? Porque Deus já falou absolutamente tudo o que deveria ser dito na pessoa de Jesus, seu Filho amado. Por isso, ele é a plenitude da revelação. Tá certo? A palavra de Deus é atual, né? Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando? Hoje. Inúmeras vezes você já deve ter reparado que a liturgia, as orações eucarísticas sempre utilizam a palavra hoje. A palavra hoje. Né? Em latim, hodie. Então, quando se celebra, por exemplo, a ressurreição de Cristo, hoje Jesus ressuscitou. A ascensão, hoje Jesus foi levado ao céu. Subiu ao céu. A assunção de Nossa Senhora, hoje Nossa Senhora foi elevada ao céu. Hoje nasceu para nós o Salvador. Hoje o Verbo se fez carne. E sempre aparece a palavra hoje. Por quê? Por quê? Então eu explico aqui novamente para vocês, né? Se vocês já viram o vídeo dos elementos da liturgia, eu deixo isso bem claro, porque a liturgia tem um conceito que é o chamado conceito de memorial, zikaron. Então, aquilo que se celebra se torna real, presente ali, aqui agora, no momento da celebração. Não é simplesmente uma memória do passado. Nós não estamos simplesmente relembrando aquilo que aconteceu no passado. Aquele fato do passado se torna presente no momento da liturgia, naquele momento. Então, por isso, pode-se dizer hoje. Então, experimentamos a ressurreição de Cristo hoje. Experimentamos a ascensão de Cristo hoje. Experimentamos a assunção de Maria ao céu hoje. Experimentamos a vinda do Espírito Santo hoje. Né? Por isso, a liturgia faz a história sagrada ou a história da salvação presente em toda a sua plenitude. Por isso que a Sacrosanctum Concilium diz que na liturgia Deus continua intervindo hoje na história humana. Por isso é a história de salvação, é a história sagrada, não é a história profana. Então, a leitura, por exemplo, da palavra de Deus, proclama as maravilhas de Deus lá no passado, mas ao mesmo tempo prolonga aquela intervenção divina na celebração atual. Então, se lê o Êxodo acontecendo aqui agora. Experimentamos o Êxodo aqui agora. Experimentamos a Páscoa aqui agora. Experimentamos a ressurreição aqui agora. Né? Então isso é muito belo, né? Não é simplesmente relembrar o passado, mas é experimentar aquele fato passado aqui agora na celebração. A vinda do Espírito Santo aqui agora, a ressurreição de Cristo aqui agora. Percebe? Porque pela fé a liturgia faz o passado se tornar presente e nos abre a uma esperança de um futuro, da plenitude da salvação.
O anúncio da palavra é manifestação do Espírito Santo. É manifestação do Espírito Santo. Então, a palavra é proclamada para nos suscitar a fé, nos revelar o mistério de Deus, certo? Então, a doutrina de fé contida nas Escrituras é dom de Deus, porque contém o Espírito Santo. E o autêntico anúncio da palavra de Deus somente pode acontecer no poder do Espírito Santo. Então, em outras palavras, não é o padre que converte as pessoas, não é o padre que instrui as pessoas, não é o ministro da comunhão que instrui as pessoas, que ensina as pessoas na celebração da ação litúrgica. É o Espírito Santo. Ele que é o grande pedagogo, o instrutor, o professor. Né? Até tem uma homilia interessante que Santo Agostinho faz sobre a primeira carta de João, então dizendo, olha, que é o Espírito Santo, que o nosso instrutor está no céu, não é o padre, não é o bispo, porque tantas vezes as pessoas vão na celebração, escutam a palavra de Deus, escutam a leitura, escutam o mesmo sermão, mas um sai transformado e outros não saem. Aqueles saem transformados por quê? Porque se abriram à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo os instruiu interiormente através daquela pregação, através daquela meditação. Então, por isso que não é uma mágica, não é pelo simples fato de ter anunciado a palavra de Deus que as pessoas vão mudar. As pessoas vão mudar e vão se converter se abrirem à ação do Espírito Santo, se forem dóceis à ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que instrui interiormente o fiel. Então, por isso que é importante a gente rezar antes de pregar, pedir que o Espírito Santo ilumine, conduza a Assembleia, abra o coração da Assembleia para receber a mensagem divina, para fazer uma experiência de Deus. Né? Porque é o Espírito Santo que catequiza, é o Espírito Santo que instrui, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que ilumina, é o próprio Deus, é a experiência de Deus. O padre, o ministro da comunhão, o ministro da palavra, o leitor está ali como instrumento do Espírito Santo, da graça de Deus, para que a comunidade possa experimentar a graça dele. Né? Depois, a palavra de Deus e a liturgia. Né? Então, para o magistério da igreja, a liturgia é o lugar privilegiado do anúncio da palavra de Deus. Né? Então, por isso que toda liturgia, todo sacramento, se proclama a palavra de Deus. Desde o Concílio Vaticano II, quando se fez a reforma litúrgica de todos os sacramentos, sempre se coloca a proclamação da palavra. Sempre se coloca, sempre se escuta a palavra de Deus, para que, por meio da palavra de Deus, se possa rezar e fazer os gestos e palavras rituais. Né? Na liturgia, então aqui é muito interessante também, a liturgia une o sinal ao fato, o qual opera a salvação que é proclamada. Então vamos entender isso aqui. Na liturgia nós temos sinais que lembram fatos. Então vou dar um exemplo aqui. Eucaristia, nós temos um sinal, pão e vinho, que lembram um fato, a pessoa de Jesus Cristo por inteira, corpo e sangue. Então, veja só, o que se faz com os sinais sagrados litúrgicos são gestos que relembram o fato, a pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quer ver? Vou dar 2 exemplos católicos e vou dar um exemplo judaico para vocês. Tá? Então, por exemplo, no momento, por exemplo, da doxologia na Santa Missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, o padre eleva o pão e o vinho consagrados, assim, fazendo esse gesto, ofertando Jesus que está presente ali na Eucaristia ao Pai do céu. Aquele momento é o verdadeiro ofertório, né? No qual damos glória a Deus, toda honra e louvor, ofertando ao Pai a pessoa de seu Filho Jesus Cristo ali no pão e no vinho. Só que esse mesmo gesto, chamado de elevação, nos lembra o quê? O momento em que Cristo foi elevado na cruz, que foi o verdadeiro ofertório, quando ele ofertou a vida dele ao Pai por amor a toda a humanidade, reconciliando e salvando toda a humanidade. Certo?
Então veja, o sinal de levantar o pão e o vinho relembra o fato histórico de Jesus ter sido levantado e elevado da terra. Outro exemplo. Por exemplo, no batismo, o gesto principal do batismo é quando o padre, o presidente da celebração, derrama por 3 vezes ou mergulha a pessoa por 3 vezes na água, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este sinal que mistagogicamente, liturgicamente, relembra justamente o fato da pessoa estar sendo mergulhada agora na vida divina, participante da vida divina, como também relembra que ela está sendo batizada na morte e ressurreição de Cristo, ou seja, aquele sinal relembra os 3 dias que Jesus ficou no sepulcro e depois ressuscitou, porque o batismo é o mergulho na morte para ressuscitar com Cristo. Para ressuscitar com Cristo. Tá certo? Então isso significa, o sinal relembra o fato. Só que, vejam só, o sinal torna presente aquilo que está sendo proclamado. Então, naquele momento em que eu estou elevando, em que o Padre está elevando Jesus ao Pai, aquele gesto que relembra a cruz de Cristo, de certa maneira, o Calvário se torna ali presente no momento da celebração. Ou seja, aquele fato se torna ali presente naquele momento da celebração, muito embora não o vejamos. Então, por isso, a salvação se torna presente ali naquele momento. Como também, naquele momento do batismo, se torna ali presente o mistério da morte e ressurreição de Cristo. E a pessoa verdadeiramente é inserida, é mergulhada na vida de Deus. A salvação acontece ali, naquele momento. Tá certo? Eu disse que ia dar um exemplo judaico, né? Por exemplo, a ceia de Pêssar, a ceia de Páscoa, né? Um dos elementos da ceia de Páscoa dos judeus é eles comerem, por exemplo, ervas amargas e comerem uma pasta doce de maçã. Por quê? A erva amarga lembra a amargura da escravidão no Egito. E a pasta doce de maçã lembra o quê? Os tijolos que eles tinham que fazer na época da escravidão do Egito. Então, o sinal sempre relembra o fato histórico e torna presente aquele fato. Porque o judeu, ao celebrar, vai relembrar, vai pensar agora quais são as amarguras que o povo judeu e toda a humanidade está sofrendo agora. Quais são os tijolos, símbolo da escravidão que tanto os judeus quanto toda a humanidade estão vivenciando agora. E celebram a Páscoa pedindo a Deus que nos liberte de todas as escravidões. Então, ou seja, a liturgia torna presente o fato. De novo, né? E aí, portanto, a palavra de Deus é recebida pela igreja, recebida na igreja, com alegria, com disposição, com entusiasmo, porque esta palavra proclamada torna presente ali naquele momento a experiência da salvação. E a palavra é eficaz por quê? Porque Cristo está presente, a mensagem implica a sua ação salvífica e a igreja está empenhada. São 3 elementos. Cristo está presente na palavra, a mensagem implica uma ação salvífica, porque a palavra anuncia uma salvação, e a igreja está empenhada em escutar e meditar, rezar e celebrar aquela palavra. Todos estes elementos. Então, quanto mais estiver presente, quanto mais a palavra falar de Cristo, quanto mais a palavra falar de um aspecto salvífico, e quanto mais a igreja estiver empenhada em celebrar, acolher e vivenciar aquela palavra, mais se experimenta a salvação de Deus ali na própria liturgia. E todos esses elementos são plenos na celebração litúrgica, principalmente na Eucaristia. Principalmente na celebração eucarística. Né? Então, em cada Eucaristia se torna presente ali um mistério pascal da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em íntima relação com a palavra inspirada,
inspirada. Então veja só que interessante isso. O rito proclama através de símbolos aquilo que a prima exprime com a palavra sonora. Então, por exemplo, se a Bíblia conta da escravidão do Egito, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo judaico. Se a Bíblia fala da escravidão do Egito, que os judeus tinham que fazer tijolos e a vida era amarga, vai se ter um rito de se comer uma erva amarga para lembrar a amargura da escravidão, e vai ter aquela pasta doce que lembra a pasta que eles usavam para poder fazer os tijolos. Como também do ponto de vista cristão. Então, por exemplo, no caso da Eucaristia, se o rito proclama através de símbolos a paixão e ressurreição de Cristo, simbolizado no pão e no vinho que se parte, do pão e vinho que é doado, que simboliza a vida de Cristo doada, entregue, né? A palavra vai exprimir isso. Então, por isso que se proclama em toda a Santa Missa, por exemplo, a narrativa da instituição da Eucaristia, que é um compilado de todas as narrativas que aparecem, por exemplo, nos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, por exemplo, não tem. Então é interessante. O rito proclama por símbolos aquilo que a Bíblia exprime com a palavra sonora, né? Então, por isso esse aspecto, né? Os liturgistas, eu não sou liturgista, minha área é mais Bíblia, mas os liturgistas hoje eles falam muito que nós precisamos recuperar nas nossas liturgias o aspecto ritual, simbólico. E não de questão de símbolos assim que, por exemplo, sejam que demandem uma explicação. Não, de forma alguma. O símbolo fala por si só. Mas para o símbolo falar por si só, você tem que iluminar a cabeça do povo, conscientizar o povo, né? Explicar para o povo anteriormente ou em outro momento, né? Depois se fala da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. A liturgia, a própria liturgia se transforma numa pregação da palavra de Deus, né? E aí, nesse aspecto, a homilia, né, que é um momento fundamental, tanto da celebração da Santa Missa quanto da celebração da palavra, tem várias funções. Então, informar o necessário para que o texto bíblico seja compreendido em seu significado, como também as ações litúrgicas sejam explicadas. Então, o momento da homilia é para explicar os gestos. Um pouquinho, o que significam os gestos que serão realizados, por exemplo, naquela celebração. Por exemplo, quarta-feira de cinzas, quinta-feira santa, que tem outros gestos específicos que acontecem naquela celebração, celebração do crisma, celebração do batismo, né? Ou seja, a homilia é para informar o significado daquele gesto. Expressar a mensagem bíblica em seu sentido histórico passado e atual. Ou seja, o que o texto dizia para aquela época, para o seu autor original, para o seu público original, e o que esta mensagem diz para nós hoje, né? O que esta mensagem diz para nós hoje? Depois, descobrir no texto bíblico e nos sinais sacramentais o significado profundo do acontecimento central da salvação. Lembrando que para nós, o acontecimento central da salvação é o mistério pascal, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o que o texto bíblico e o que os sinais sacramentais, os ritos litúrgicos, nos mostram e nos revelam do acontecimento de Jesus Cristo? Do acontecimento de Jesus Cristo. Pois tudo fala de Jesus Cristo. Todos os gestos falam de Jesus Cristo. Cabe a nós descobrir. Né? Depois, aprofundar e traduzir a mensagem revelada. Também é outra finalidade da homilia. Traduzir aquela mensagem de Deus para o povo, para que o povo entenda e aprofundar essa mensagem na consciência do povo. Depois, outro sentido é de profetizar, né? Ou seja, anunciar o mundo que deve morrer, o mundo de pecado, das injustiças, que está presente, matando e dilacerando a vida das pessoas. E qual o mundo que é sonhado por Deus? Anunciar. Então, ser profeta é isso, denunciar uma sociedade que seja contrária à vontade de Deus. E qual tipo de sociedade que Deus quer? Qual tipo de mundo que Deus quer? Né? Qual tipo de comportamento que Deus quer para as pessoas?
Então isso também é papel da homilia, anunciar. E por fim, testemunhar Cristo pela afirmação da fé e exortar os fiéis, ou seja, chamar os fiéis a testemunharem Jesus com a sua própria vida, demonstrando assim que eles possuem fé, adesão a Cristo, e exortar os fiéis para que possa dar esse testemunho belo e coerente de Jesus. Mas não adianta absolutamente nada a gente acolher, ou seja, a palavra a ser proclamada e anunciada, se não há a acolhida da palavra de Deus. Então devemos ter esta postura bela de acolher a palavra de Deus na liturgia. De que forma? Vamos lá. A escuta da palavra de Deus faz nascer a fé. Então a fé nasce pelo ouvido, nasce pela escuta da palavra de Deus. No nosso caso é pela escuta da palavra de Deus. Diferentemente dos apóstolos, que a fé nasceu a partir do encontro pessoal, forte e intenso com Cristo ressuscitado. Aí nasce a fé. Mas nos demais, ou seja, a fé nasce da escuta da palavra de Deus proclamada pelos apóstolos. Então a escuta da palavra faz nascer a fé, faz nascer a adesão a Cristo. Interessante que a igreja não nos legou um livro, mas a igreja nos legou a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não somos uma religião do livro. Somos uma religião da palavra de Deus. O Papa Bento XVI nos recordou isso na sua exortação apostólica Verbum Domini. Né? Então, quando as pessoas ficam se brigando, não, por quê? Porque isso não está na Bíblia, ou então tudo tem que estar na Bíblia, mas porque acabam sendo religiões do livro. Nós não somos religião do livro, somos religião da palavra. A palavra é um instrumento, ou seja, a Bíblia é um instrumento para se chegar à palavra de Deus, que é Cristo. A eficácia da palavra de Deus não diminui a necessidade de disposições objetivas. O que é isso? Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus tem poder para transformar, converter, salvar, mas isso não é um passe de mágica, não é magia, não é pelo fato de escutar um texto bíblico ou escutar uma pregação que a pessoa vai mudar e ser santa. Ela precisa ter uma disposição interior, uma disposição objetiva para isso. Isso aparece lá no Evangelho, quando Jesus conta a parábola do semeador. A semente é boa, mas se o terreno não presta, não nasce. Então, como fazer o nosso coração ser um terreno bom para que a palavra possa produzir fruto? Como fazer isso? Né? Então, a disposição fundamental é a primeira, a fé. Escutar a palavra de Deus com fé, sabendo que é palavra de Deus, que Deus me fala através daquela palavra. Não é escutar a palavra de Deus com curiosidade para saber o que aconteceu no passado, ou se foi daquele jeito que aconteceu, né? Como a leitura fundamentalista ao pé da Bíblia, ao pé da letra, muitas vezes tenta fazer. Não. Ou seja, escutar com fé, sabendo que quando eu na minha casa leio a Sagrada Escritura, Deus quer falar comigo ali, aqui, agora, por meio daquela palavra. Isso é uma atitude de fé. Que quando eu vou na missa ou na celebração da palavra para escutar aquela pregação, Deus vai falar algo comigo numa atitude de fé. Então a fé é a disposição fundamental para amolecer o terreno do nosso coração a fim de que a semente, que é a própria palavra, caia e possa produzir frutos. E por isso devemos acolher a palavra com alegria, com docilidade. Mesmo que seja uma palavra dura, que nos chame à conversão, que corrija os nossos erros, que denuncie os nossos pecados, deve ser acolhida com alegria. O pai corrige o filho porque o ama, a mãe corrige o filho porque o ama. Deus nos corrige porque nos ama, porque quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Então a correção é salvação, a correção é experiência de salvação. E esta palavra deve habitar em nós. A palavra deve habitar em nós. Ou seja, nós somos casa da palavra. Como que nós devemos ser casa da palavra? Só tem um jeito, é meditando continuamente a Sagrada Escritura.
Infelizmente, e aqui deixa eu falar uma coisa aqui muito séria, infelizmente o nosso povo só tem contato com a Sagrada Escritura, a imensa maioria do nosso povo, só tem contato com a Sagrada Escritura quando vai na Santa Missa. Em casa não lê a Bíblia de jeito nenhum, não reza o Salmo de jeito nenhum. Agora, mais feio ainda é se o ministro da comunhão e o leitor da Palavra de Deus na Santa Missa só tem contato com a Palavra de Deus no momento da missa. Horrível. Não. Você tem que ter contato constante, todos os dias, ler um trechinho, rezar um trechinho, meditar um trechinho, né? Vocês já estão carecas de saber quais são os passos da leitura orante, né? Então a gente tem, se vocês não sabem, a gente grava um vídeo aqui ensinando os passos da leitura orante da Palavra de Deus, os passos da contemplação evangélica, que é outra forma linda de rezar o texto bíblico, sobretudo as cenas, a vida de Jesus, de você rezar, você contemplar, você estar na cena, viver a cena, se imaginar dentro da cena. Entendeu? Então isso aqui é uma proposta que eu devo fazer e jogar aqui para todos os grupos que estão formando e abrir para o público em geral, ou seja, como se faz a leitura orante da Palavra de Deus e como que se faz a contemplação evangélica. A contemplação evangélica. E dar os passos para que você possa tirar meia hora no final de semana, antes de ir para a Santa Missa, rezar o texto bíblico, saborear o texto bíblico, porque quando você reza, quando a Palavra de Deus, quando você vai para a Santa Missa já tendo saboreado a Palavra de Deus, parece que a sua experiência de Deus fica melhor, fica mais frutuosa, fica mais saborosa. Então a Palavra de Deus deve habitar em nós. Somos casa da Palavra de Deus.